Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, dependendo do momento em que vocês estão assistindo esse vídeo. E hoje eu estou aqui para explicar para vocês um pouquinho sobre o texto jornalístico, tá? É claro que eu vou tentar fazer isso da maneira mais rápida e objetiva. E eu peço desculpa se não ficar perfeita, que a gente está aperfeiçoando ainda as técnicas de gravar vídeo. Afinal, a gente é professor, não youtuber. Mas tudo bem. Vamos lá. O texto jornalístico, a primeira coisa que vocês precisam pensar sobre ele é que a principal informação, a principal função dele é ser um texto informativo, tá? É pegar e mostrar para as pessoas o que está acontecendo, seja na área de economia, seja na área de política, de esportes, de entretenimento, no mundo, no âmbito geral. Então, o texto jornalístico ele tem essa característica de querer passar informação, ok? O texto jornalístico ele também pode ser vinculado de várias maneiras, veiculado de várias maneiras. Quais são os principais veículos, as principais maneiras de transmitir um texto jornalístico que eu tenho hoje? Revistas, jornais, sites, blogs, canais no YouTube, programas de TV, jornais de TV, né? E muitos outros. Mas todos eles buscam passar informação, ok? Isso a gente não discute. Por ser um texto, por ser um tipo textual que procura passar informação, o jornalismo, o texto jornalístico, ele vai ser um texto que vai ter linguagem clara, objetiva e acessível ao maior número de pessoas possível, ok? Como assim, professora? Vou dar um exemplo. Eu estou procurando saber quais foram, eu sou leiga em economia, mas eu resolvi que esse ano eu vou guardar um pouco de dinheiro. Mas eu não sei muito bem por onde começar. Então eu posso fazer o quê? Eu posso procurar canais de informação que são especializados nessa parte de economia, revistas sobre economia, canais no YouTube, né? E sites. E procurar me informar por meio desses, claro, os confiáveis, né? Quais são os principais investimentos, os melhores do ano passado e por quê, né? E esse texto que eu vou procurar, ele tem que estar tão acessível para mim, que sou leiga no assunto economia, quanto para alguém que é formado em economia e que quer se informar por razões de trabalho, ok? Estão entendendo o que eu quero dizer? Vou dar outro exemplo. Eu quero aprender um pouco mais sobre determinados esportes, sobre como funciona determinado esporte, sobre alguma coisa de esporte. A revista esportiva que eu for procurar vai ter que estar tão acessível para mim quanto para um professor de educação física, que tem os termos técnicos e que entende melhor sobre esportes do que eu, obviamente, que sou completamente leiga nesse assunto. Estão entendendo, né? O texto ele tem que estar disponível para quem quer acessar ele, a função. Se o texto jornalístico ele não está tão disponível, aí você tem que ver qual que é a intenção, se é focar para um grupo mais específico ou o que é a intenção dele, nesse caso. Mas, na maioria das vezes, ele vai ter essa questão de ser extremamente acessível para todo mundo. Por exemplo, se eu for ler agora um texto sobre os estudos que estão sendo feitos para a vacina da Covid-19, essa reportagem vai ter que estar tão acessível para mim quanto para um médico que quer estudar, que quer saber, ok? Outro ponto. Por ser um texto que se preocupa em passar uma informação,
O ideal é que o texto jornalístico ele seja imparcial, tá? Ele vai, ele não, o jornalista de fatos, quando ele vai transmitir, o jornalista, quando ele vai transmitir um fato, ele não pode escolher um lado, ele não pode simplesmente dizer, eu não vou, eu sou inimigo dessa pessoa, por isso eu não vou divulgar isso, não, tá? O jornalista, aquele bom jornalista, o jornalista que é ético, que faz a coisa correta, ele vai cobrir a matéria, independente se gosta ou não da situação em que está, ok? É claro, a gente sabe que o ser humano, ele tem certos pensamentos, ele pode concordar com determinadas coisas ou não, mas o jornalista, ele tem que estar acima disso e ser imparcial, tá? A gente pode discutir essa questão de parcialidade de imprensa em outro momento, porque aqui daria muita coisa para falar. Mas é isso, o texto jornalístico ele é imparcial, de maneira geral, tá? Ou procura ser o mais imparcial possível. Por isso, ele é escrito em terceira pessoa, tá? Vocês não vão ver um texto jornalístico escrito em primeira pessoa. Eu acho isso, eu acho aquilo. Claro, algumas colunas são, mas daí é coluna, tá? É a opinião do autor, é um outro tipo de texto que vai ter uma outra conotação mesmo que seja uma revista. Enfim, não vamos entrar nisso. O texto jornalístico também ele vai trazer uma manchete, tá? A manchete é muito importante nessa parte ali de texto jornalístico. Por quê? Porque ele vai atrair o leitor, tá? E tem que atrair o leitor. E a melhor maneira de atrair o leitor é a manchete, ok? Até aí, tudo bem? Até aí, estão entendendo? Tô me fazendo clara? Espero que sim. Agora, então, a gente já viu que o texto jornalístico ele é imparcial, ele é objetivo, tem como característica trazer informação e para atrair leitores, ele usa-se da manchete e de outros recursos visuais, que podem ser uma foto e tudo mais. Aí vai entrar a questão do fotojornalismo, que é o nosso foco aqui. O fotojornalismo, ele é um ramo do jornalismo que vai usar as imagens para representar a história que ele quer contar, tá? Em vez do jornalista simplesmente ir lá e escrever um texto sobre a guerra que ele está cobrindo, ele vai lá, tira fotos e mostra com as fotos a realidade. Por quê? Porque às vezes a foto vai mostrar melhor a realidade do que um texto. A foto, às vezes, ela é mais impactante que o texto. Então, o fotojornalismo, ele tem essa função. Impactar, chamar a atenção do povo para determinadas questões. Por isso, geralmente, a parte do fotojornalismo fica mais com a questão de cobertura de guerra, cobertura de desastre e tudo mais. Para impactar, para mostrar aquela realidade que você não consegue simplesmente expressar com palavras. Seja porque é uma realidade muito dura, seja porque é uma situação que nunca aconteceu antes. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, quando as palavras no jornalismo falham, eles buscam imagens que vêm no fotojornalismo, ok? Tudo certo aí, gente? Estão conseguindo me compreender? Então, eu acho que é basicamente isso, tá? Não vou me estender muito. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, depois vai pedir pra mim comentário e tudo mais. Eu só gostaria de ressaltar aqui um pequeno detalhe, pessoal. A gente está num momento de pandemia, tá? E num momento como esse, o jornalismo é sim um serviço essencial, tá? Porque é através dele que a gente tem as informações, que a gente sabe como é que estão a busca por remédios, a busca por vacina. É por meio dele que a gente vai saber o que os nossos governantes estão tentando fazer. Então, assim,
a gente não pode querer culpar o jornalismo pela situação que a gente está hoje, tá? O jornalismo, ele é muito importante e eu acho que esse é o momento que a gente está vendo isso. A gente sabe que, sim, tem algumas coisas que vão tentar... Tem gente que vai tentar se aproveitar desse momento para crescer. Mas, de uma maneira geral, o jornalismo ele tem essa função. Se a gente barrar os jornalistas, a gente acaba se tornando refém daquilo que ele quer. A liberdade de imprensa nesse momento é muito importante, tá? Quem leu o que eu pedi para pesquisar sobre por que o jornalismo é um ramo essencial da educação, da sociedade nesse momento, sabe? Ok? Eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida ainda, podem falar. Podem me mandar mensagem no WhatsApp ou no coisa pra me perguntar. E acho que é isso. Beijo, galera.